Boa noite, boa noite, boa noite. A graça e a paz do Senhor para você, da Primeira Igreja Batista do Retiro, e a todos os nossos irmãos e amigos que participam conosco aqui na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube. Deus os abençoe grandemente. Estamos para mais uma terça-feira no Pedagogia no Deserto. Olha, que você seja luzeiro neste mundo e resposta de Deus às nações. Deus abençoe grandemente a sua vida. Você que está enfraquecido na fé, você que está desanimado, porque a luta está sendo muito pesada, o seu deserto realmente está muito seco. Olha, preste atenção, Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida e você não está sozinho. E nós temos visto aqui em todas as terças-feiras, nesse Pedagogia do Deserto, como Deus nos ensina nos nossos momentos mais secos, nos nossos momentos mais solitários, nos nossos momentos até de desespero, de falta de paciência, de dor, de lágrima. Deus tem nos ensinado e Deus é conosco, é promessa dele. E ele não é aquela pessoa, não é aquele ser que esquece da palavra que empenha. Deus é fiel em sua palavra. E quando Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é verdadeiro, isso é fiel. Jesus está contigo. Então, em nome de Jesus, continue confiando nesse Deus que vai te tirar dessa situação. Porque ele não gosta do sofrimento dos seus filhos. Ele não tem prazer no sofrimento. Ele tem prazer na alma que é quebrantada a ele, na alma que é sujeita a esse Deus, na alma que consegue adorar a esse Deus, enxergar Deus em todas as situações. Nós, como seres humanos, somos levados a agir conforme a circunstância. Né? Se está tudo muito bem, a gente ri, a gente aplaude, a gente pula. E se está tudo muito mal, a gente às vezes até coloca a culpa em Deus. Nós somos limitados. Mas à medida que nós vamos aprendendo a andar com o Senhor, a experimentar o Espírito Santo na nossa vida, a gente aprende que quando a gente está muito mal, a gente precisa continuar adorando o Senhor. Quando as circunstâncias estão muito adversas, nós precisamos continuar confiando no Senhor, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Antes da gente entrar no nosso tema de hoje, eu quero convidar você, meu amigo, meu irmão, a dizimar na casa do Senhor. Estamos vivendo esse tempo diferente de pandemia, mas a nossa igreja não tem parado de fazer missões, não tem parado de investir em almas. Ganhar almas é o nosso negócio, né? Se a gente pode dizer assim. Abençoar pessoas, edificar pessoas é a missão da Primeira Igreja Batista do Retiro. Então, se você tem isso no seu coração, de entregar oferta, de dizimar, entrega a sua oferta, dizima ao Senhor teu Deus na sua igreja. Se você é membro aqui da Primeira Igreja Batista do Retiro, não deixe de entregar ao Senhor o que é dele. Porque quando a gente entrega o dízimo, a gente reconhece que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor. E entregar o dízimo significa devolver uma pequena parte de tudo aquilo que Deus tem derramado sobre nossa vida. E quando a gente tem um coração grato, certamente a gente vai fazer isso com muita alegria. O dinheiro não é uma coisa má. É o que a gente faz com o dinheiro que pode ser uma coisa má ou uma coisa boa. Agora, se a gente ama o dinheiro, certamente a gente não vai amar a Deus. E assim, quando a gente é capaz de entregar para Deus nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos confiando em Deus e quebrando o poder do dinheiro na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. Então nós temos aí duas contas que são da Igreja Batista do Retiro, uma no Sicredi, outra no Bradesco. Você pode usar o seu aplicativo para fazer transferência. Só lembrando aos irmãos para você enviar para o e-mail da igreja ou pelo WhatsApp da igreja o seu comprovante, tá? Para as tesoureiras anotarem lá no seu envelope direitinho o mês que você contribuiu, tá? Para elas fazerem lá as anotações no seu envelope. Caso você seja
uma pessoa abaixo dos 60 anos que pode ir na igreja, nossa igreja está aberta de segunda a sexta, tá? No horário comercial, você pode ir lá e entregar então o seu dízimo e a sua oferta. E antes da gente entrar na palavra, eu quero orar por você, pela sua vida, para que Deus te abençoe na sua área financeira. É um momento também difícil que muitos têm passado por conta dessa situação da pandemia. Alguns perderam o emprego, outros perderam o seu negócio, outros fecharam a porta, outros foram demitidos, mas muitos outros estão ainda nos empregos e estão lá lutando pelo seu salário. Nós vamos colocar todas essas pessoas nas mãos do Senhor. Então eu quero convidar você, de repente você está empregado, mas alguém da sua família está desempregado, passando por um momento muito difícil. Então vamos orar, vamos entregar esses amados irmãos, esses amigos, os nossos familiares nas mãos do Senhor neste momento. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por tantas e tantas bênçãos, porque o Senhor não tem deixado faltar nada na casa dos seus servos. O Senhor tem suprido as nossas necessidades em glória. Senhor, em momentos de pandemia, são muitos e muitos os testemunhos dos teus filhos, porque o Senhor está provendo, o Senhor está sustentando, o Senhor está amando, o Senhor está nos dando grandes livramentos, grandes bênçãos. Muito obrigado, Senhor. Mas nesse momento também nós estamos passando por algumas dificuldades, porque alguns foram mandados embora, outros estão desempregados, outros estão fechando suas portas do comércio, das suas empresas. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor dê a cada um a orientação, Senhor. O Senhor dê a cada um a sua paz e que eles aprendam a confiar no Senhor nesse momento. Porque o Senhor, com certeza, é um Deus que cuida e nada vai faltar, Senhor. A mesa do justo não vai faltar, Senhor. Então, em nome de Jesus, continue fazendo a tua obra em todos os corações. Aqueles que estão empregados, aqueles que estão desfrutando de um salário fixo nesse momento, Senhor, muito obrigado. Quero te agradecer por essa bênção na vida dos meus irmãos e que eles sejam fiéis ao Senhor, que eles confiem no Senhor em todo momento. Em nome de Jesus, Pai, quero te pedir a tua bênção para todos nós. Pai, aqueles que estão empregados, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão procurando o primeiro emprego, Senhor, abençoe cada um e que possamos entender que o Senhor tem um plano maravilhoso também nessa área de cada um dos teus filhos. O Senhor quer ver a nossa alegria, o nosso sucesso, com certeza. Mas acima de tudo, acima do sucesso financeiro, acima do sucesso profissional, o Senhor quer ver cada filho seu debaixo das suas asas, confiando no Senhor em todo momento, no momento da fartura e no momento também da escassez. Nos ajude, Senhor, e nos ensine a confiar no Senhor em todos os momentos. Eu quero te agradecer por aqueles que têm se mantido fiéis e têm ofertado na sua casa, e têm sustentado ministérios, e têm sustentado missionários, e têm entregado o seu quilo de mantimento, estão fazendo a obra missionária através de ações que abençoam vidas. Muito obrigada àquelas pessoas que estão se doando, doando o que tem, doando o seu tempo. Deus, abençoe cada um. Ó Senhor, abra as comportas do céu, derrame sobre eles uma benção tal, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe como igreja, como essa instituição aqui, que a gente nunca seja parada de avançar no reino, seja por pandemia, seja por qualquer outra coisa, mas que possamos continuar avante, avançando, conquistando territórios para a glorificação do teu nome. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, crendo que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades em glória. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, gente, nós estamos aí no nosso Pedagogia do Deserto e semana passada nós vimos a história de Agar no capítulo 16 de Gênesis, a qual fugiu para o deserto. Ela estava grávida e ela fugiu. E lá naquele deserto que ela fugiu, que foi o deserto de Sur, provavelmente ela estava tentando fazer o caminho de volta para casa, que é um deserto mais próximo do Egito. Ela fugindo ali,
ela foi encontrada por Deus. E Deus falou para ela voltar para casa. Deus falou que não era momento dela fugir dali. E ela ficou impressionada porque ela encontrou o Deus que a vê. Esse Deus que me vê. Ou seja, ninguém compreendia Agar. Ninguém estava entendendo os sentimentos daquela escrava, mas Deus viu. E nós aprendemos que no deserto Deus nos vê e muitas vezes que a gente foge para lá, não é a melhor maneira. Nós só estaríamos no deserto com a provisão e com a bênção de Deus quando nós formos mandados para lá. E ela, no caso, fugiu e Deus falou: não, não é o seu lugar agora. Agora não é. Tá? Então ela obedeceu à voz de Deus, voltou para casa. Só que agora, no Gênesis 21, a gente vai ver uma outra situação com essa Agar. Tá? Agora ela está no deserto de Berseba. Gênesis 21, de 8 a 21. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia. A gente vai ler e a gente vai entendendo a história dessa mulher, dessa egípcia, a qual a gente aprende muito com ela. É uma mulher, uma personagem bíblica que pouco se fala, porque a gente gosta mais da história de Sara e de Abraão. E como a gente tem falado, Deus ama Sara, Deus ama Abraão, mas Deus também ama Agar e tem planos e tem propósitos para Agar também. E na verdade, nessa história de Agar, Sara e Abraão, muitas vezes nós nos encaixamos mais na história de Agar. Então vamos ver. Gênesis 21, a partir do versículo 8, nós vamos lendo e a gente vai comentando. Se você tiver aí uma caneta, né, vai marcando aí na sua Bíblia, vai riscando. Eu gosto de ter uma Bíblia para estudo, né? Essa Bíblia para estudo já está bem acabadinha, né? Bem riscada. E uma Bíblia assim que às vezes eu coloco aqui no enfeite, né? Uma Bíblia mais bonitinha, né? Ou seja, nós temos esse privilégio, né, meus irmãos? A gente ter tanta Bíblia em casa. Uma vez a gente conversando sobre isso, a Madalena falou que ela tem 22 Bíblias em casa. Olha só, eu tenho algumas, eu não sei quantas que eu tenho, mas a gente tem Bíblia de várias versões, de várias capas, de vários conteúdos, e isso é privilégio para nós. Então a gente pode fazer isso, né? Então vamos lá, riscar para aprender. Tem gente que gosta de aprender, que aprende, né, escrevendo. Eu sou uma dessas, riscando, e ali faço as minhas anotações, as setinhas, para que quando eu for ler de novo esse texto, então aquelas ideias, aqueles ensinamentos venham à tona, tá? Então é isso. Tá? Vamos lá, gente. Gênesis 21, a partir do versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Então, aqui, provavelmente, Isaac tinha 3 a 4 anos, que era a idade a qual o israelita ali, o menino, era desmamado. Então, é uma festa, né? Porque agora ele é aceito, ele é visto como o herdeiro. Agora ali, Isaac, ele é visto como, assim, oficialmente o herdeiro, né, de Abraão. Por isso que as coisas mudaram a partir dessa festa. Versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão. Então, olha só. O Ismael, que é o filho de Agar, provavelmente já estava com 17 anos, enquanto que Isaac estava com 3 para 4. Tá? Então, esse menino de 17 anos já sabe muito bem caçoar, já sabe muito bem, né? O adolescente aí, quase jovem, né? De repente, ele fez até algum tipo de violência também, porque agora muda. Agora, o Ismael entendeu que as honras e a herança não era para ele, era para o Isaac. Olha só o coração daquele menino do Ismael. E aí, versículo 10. Disse a Abraão, a Sara falou para Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Esta era uma vivência naquela época. Tá? O filho da escrava poderia ser expulso, porque o filho da esposa, né, ele sempre teria
a primogenitura, as bênçãos, a herança, e não a filha da escrava. Então, o que a Sara propôs aqui era alguma coisa que se praticava na época. E isso, Abraão, ele ficou muito chateado. O coração dele ficou muito penoso. Ele não queria fazer isso, porque era o filho dele. Só que ele só vai fazer porque Deus vai permitir. Então, existem coisas na nossa vida muito dolorosas que Deus vai permitir que aconteça na nossa vida. E aí, no versículo 11, no versículo 12, disse Deus, porém, a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então, ali, Abraão, ele só obedeceu, bateu o martelo, quando Deus falou para ele, porque aquilo estava pesado demais para ele. Então, Deus falou, pode atender, porque existe uma bênção para Isaac, mas também existe uma bênção para Ismael, por causa da sua descendência. Então, fica tranquilo. Tipo assim, fica tranquilo. Pode despedir a serva, pode despedir Ismael, porque eu também tenho uma bênção para Ismael. Olha como é que esse Deus é amoroso. Mesmo que Ismael seja algo que não foi do plano primordial de Deus. Não era estabelecimento de Deus. O que Deus sempre prometeu foi um filho de Sara. Mas a gente viu semana passada que Sara burlou um jeitinho para ajudar Deus. E aí veio então Ismael. Mas Ismael é uma pessoa, não é uma coisa. Ismael é um ser humano, não é um objeto. E Deus ama Ismael. E por isso promete também bênçãos. Bênçãos a Ismael. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou filho bastardo. Eu sou filho que não foi planejado. Meu querido, você pode até ser pelo olhar humano. Mas por Deus, você é amado. Você tem promessa de Deus. Deus tem planos maravilhosos para sua vida. Então, nós não somos frutos do acaso aos olhos de Deus. Alguém pode dizer para nós, para você, que você é fruto do acaso, que você não foi planejado, que você veio na hora errada. Meu querido, alguém, um ser humano pode até dizer isso de você, mas Deus nunca. Deus tem bênção para Isaac, mas Deus também tem bênção para Ismael. Eu amo esse Deus, porque ele ama Sara e ele ama Agar. Ele ama Isaac e ele ama Ismael. Versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Então, levantou-se de madrugada porque a intenção é que eles encontrassem um abrigo até o meio-dia, porque o meio-dia o sol já é castigante. E interessante que na primeira vez que Agar fugiu para o deserto, estando grávida de Ismael, há 17 anos atrás, ela foge para o deserto de Sur, que é em direção ao Egito. E agora que ela é despedida, que ela é expulsa da casa de Abraão, interessante que ela vai para um outro deserto, na direção completamente oposta. Ela está indo no deserto de Berseba, que é tipo para o norte, enquanto que o do sul é para o Egito, para o sul. Ela está indo em caminhos opostos. Olha só que interessante. Fugida, ela quis voltar para casa, para o Egito. E agora, em que ela já tinha uma certa experiência com Deus, em que agora ela já tinha 17 anos de convivência com o povo, que orava, que clamava a Deus, que cria em Deus, ela é influenciada por essa vivência, agora ela não quer mais voltar para o Egito. Mesmo sendo expulsa, agora ela vai para o deserto de Berseba, ela pega um outro caminho, um outro deserto, mesmo que seja um deserto. Aí eu aprendo com Agar, né? Eu preciso fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Não é verdade, meus irmãos? Então ela não tomou o mesmo rumo. Ela não foi para o mesmo deserto. Ela aprendeu naquele deserto. Agora ela está em outro. Ela foi para outro caminho e parou ali naquele deserto. E lá naquele deserto de Berseba, acabou a água, acabou o sustento, acabou o pão.
provavelmente o menino, que já tinha 17 anos, acabaram também as forças do menino. E a mãe ali desesperada, não querendo ver a morte daquele menino, em pleno deserto, sem água, sem a comida, né? Ela retira da presença do garoto, porque tá escrito no versículo 15: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um arbusto. Então colocou ali o Ismael numa sombra, e ele já estava muito cansado. E no versículo 16 diz: e afastando-se, foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Então, a expectativa, de repente, de Agar seria uma outra situação. Mas agora, ela se vê numa situação pior do que no deserto Sur. Que agora é o filho que está morrendo, não somente ela. Agora é o filho a qual ela amava, a qual ela, né, gerou, a qual ela tem laços profundos. E ela viu que ele já estava sem condições de viver, né, sem água, sem alimento. Então ela retirou, ficou de frente para ele, mas numa distância longe, para não ver todo o sofrimento. Então, muitas vezes a gente age assim como Agar, né? A situação está bem estranha, a situação é de morte e a gente se afasta. Às vezes né, o filho está morrendo e a gente não quer ver a morte daquele filho e a gente se afasta. A gente tem atitudes de Agar. Mas olha só o que falou Deus a Agar. Porque o que acontece na vida de Agar, como eu já falei, muitas vezes se parece com a gente. Parece muito com a gente a história de Agar, com nós seres humanos. Então, ela se afastou da presença do filho. E no versículo 17, diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Olha só que Deus fantástico. Muito provavelmente, Ismael aprendeu a orar. Ismael aprendeu a ter relacionamento com Deus. E mesmo sozinho lá, com todo o conhecimento e com todo o perigo que ele estava enfrentando de vida, ele chorou a Deus, ele clamou a Deus. E o anjo do céu ouviu o clamor de Ismael. E esse anjo disse para a mãe: olha, Agar, eu ouvi o choro, o clamor de Ismael. O que você está fazendo aí, filha? É esse Deus que ouve as nossas orações. Muitas vezes a aparência nos engana, gente. Só Deus conhece o coração. Aquele Ismael estava mais vivo do que Agar. O filho a qual ela deixou ali para morrer estava mais vivo do que ela. Porque ele clamou, ele orou, ele intercedeu, ele buscou a Deus. De repente, o choro daquele menino, né, pelo amor à mãe, pelo amor à família, e clamando aquele menino Ismael. Deus ouviu a oração daquele garoto. Vou ler de novo o versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse. Então Agar, ela se afastou e ela só lamentava, ela só chorava, ela só se deprimia. A situação em que ela se encontrava era só de depressão. Ela não clamou a Deus, porque se ela tivesse clamado, Deus atenderia a sua oração. Quem clamou foi o menino. Deus ouviu a oração do menino. E aí, em resposta à oração do menino, porque Deus é o Deus que responde, ele vai e fala para Agar: que tens, Agar? O que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. No nosso deserto, Deus nos ouve. Não importa a situação que a gente está enfrentando, as nossas orações feitas no deserto não impedem de ser ouvidas por Deus. Deus ouve a nossa oração. A nossa oração de desespero, Deus ouve. A nossa oração pedindo socorro, Deus ouve.
Ele tem um tempo certo para responder essa oração de socorro. Muitas vezes a gente está desesperado, à beira da morte, nós fazemos aquela oração de desespero. Deus ouve a nossa oração lá do deserto. E o versículo 15, o anjo diz para Agar: levante-se, erga-te. O rapaz, aliás, erga-te, ou seja, fica de pé, Agar, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Olha, Agar, sai daí. Fica junto. Segura a mão do seu filho. É junto. É junto que vocês vão viver. É junto que vocês vão constituir grande povo. É junto. É família unida. Segura a mão do teu filho. É junto que vocês vão sair dessa situação. Não é isolado. Olha só o que Deus nos ensina. Agar, fica em pé. Levanta o garoto. Segura na mão dele. Então, nós aprendemos aqui com Agar, com as orientações de Deus, que é junto. No deserto, muitas vezes, passamos solitários. Mas, algumas vezes, nós vamos sair desse deserto com ajuda. A ajuda de intercessão, de irmãos que oram por nós, de irmãos que intercedem por nós. E esses irmãos, a gente precisa segurar a mão desses irmãos e vamos junto, me ajuda a sair daqui. Deus mandou, me ajuda a sair daqui. Deus já me deu uma promessa, me ajuda a sair desse deserto, porque não é nesse deserto aqui que eu vou viver as promessas e o cumprimento das promessas, é em outro lugar, não nesse. Enfim, Agar levantou, Agar levantou o rapaz, Agar segurou na mão do menino, e aí no versículo 19, abrindo-lhe Deus os olhos. Agar estava completamente cega naquele deserto, porque ela só tinha um foco de visão, o choro, o desespero. E quando a gente não consegue ter essa visão para o alto, para Deus, no meio da nossa crise, a gente só vai ver o desespero, a gente só vai ver morte, a gente só vai ver as tribulações, a gente só vai ver tudo escuro, só trevas, só tribulação. A gente não vai ver o escape. Agar estava assim. No versículo 19, Deus abriu os olhos de Agar. E Agar então pôde ver, ela estava próximo a um poço de água. Olha o versículo 19. Viu ela um poço de água. Então Deus abriu os olhos, Agar. Você se desesperou à toa. Agar, você chorou, se lamentou, sendo que existe um poço bem perto de você, minha filha. Abra os olhos. Perto de você tem um escape. Abra os olhos. Eu sou um Deus que dá escape. Abra os olhos. Eu sou um Deus que dá livramento e o livramento perto vem. Daqui a pouquinho tá chegando. Aguenta firme. E aí, indo a ele, e Agar foi ao poço, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz, o seu filho. E Deus, versículo 20, estava com o rapaz, que cresceu. Aí eles habitaram num outro deserto, que a gente vai ver aqui. E habitou no deserto e se tornou flecheiro. Esse menino Ismael, né, que ele foi na barriga da sua mãe, fugido para o deserto de Sur, né, com a sua mãe, Deus tirou do deserto de Sur, voltou para a casa de Abraão. Agora ele, né, esse filho Ismael e Agar foram expulsos da casa de Abraão, eles foram para um outro deserto, Berseba. Nesse deserto de Berseba tem essa experiência com Deus, de Deus suprir as necessidades, de Deus ouvir a oração e de Deus manifestar de novo a sua promessa. Eu vou te abençoar, Ismael. Eu te amo, Ismael. Você também será herdeiro, você também será próspero. E ali eles saem desse deserto de Berseba e vão para um outro deserto, gente, que é o deserto de Parã. Então são 3 desertos, um no norte, no sul, outro no leste. Tá? E nesse deserto de Parã, então ali o Ismael habita, e nesse deserto, como a Agar tinha essa promessa e era também da vivência, né, era comum naquele tempo, a mamãe Agar procurou uma esposa então para o seu filho Ismael, e essa esposa era egípcia. Então Ismael se casou com uma egípcia e dali então formou-se a grande nação árabe, né? São os árabes hoje, que é uma grande poderosa nação, isso sem dúvidas. Então todos os árabes, tá? Os iraquianos, aquela parte ali todinha é descendência de Ismael, que é promessa de Deus. Deus também abençoou. E, inclusive, ele foi flecheiro
E flecheiro é aquele que luta, aquele que tem sempre. É a promessa de Deus, né, para Ismael, aquele que tem sempre está atacando, todos são contra ele é contra todos. É aquele povo que a gente conhece, muito guerreiro, muito ambicioso, muito valente, mas é a promessa de Deus e Deus cumpriu as suas promessas. Enfim, gente. O que a gente pode aprender, meus irmãos, no deserto? Muitas coisas. Deus ouve orações que se fazem no deserto. Deus ouve o choro no deserto. Deus nos dá livramentos no deserto. Deus renova a sua promessa nos desertos. Deus abre os nossos olhos nos desertos. E Deus nos une a outras pessoas. A gente segura a mão de gente no deserto. Nós descobrimos um pouco mais sobre Deus nos desertos. Não reclame do deserto da sua vida, tá? Em nome de Jesus. Porque no deserto Deus está querendo se apresentar a você de uma maneira especial. E eu quero terminar aqui deixando a graça e a paz do Senhor para você. Você que está passando por um grande deserto, não fique como Agar, desesperada, olhando para baixo. Olhe para cima. Deus vai abrir os seus olhos e você vai ver que vai ter um poço bem pertinho de você, no qual você vai se abastecer, vai se levantar e vai sair desse deserto com vitória na mão, com promessa na mão, com esperança e com motivação para viver a cada dia e na expectativa de grandes manifestações de Deus na sua vida. Senhor, muito obrigada por mais esta palavra. Muito obrigada, Senhor Deus, por esta história. Quero te agradecer muitíssimo por tua direção, pela condução na nossa vida, Senhor, por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Eu quero te pedir, Senhor Deus, a tua misericórdia e que o Senhor continue a nos falar, a nos ensinar, Senhor, e que possamos ser muito submissos à tua voz, à tua direção e obedientes, Senhor, aos teus comandos. Nos ensina a viver neste mundo de tal maneira que nós alcancemos corações sábios. Nos ensine, Senhor, a viver neste mundo para que a gente ganhe muitas almas para o Senhor através da nossa vida, do nosso testemunho, Senhor. Que possamos aprender nos nossos desertos quem é Deus, como Deus é poderoso, como o Senhor é misericordioso e como o Senhor é gracioso para conosco. Muito obrigada, meu Deus. Nos dê o restante de semana abençoado na tua presença. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Até terça-feira que vem, se Deus quiser.